Olá, amigos do nosso canal, estamos de volta mais uma vez para dar continuidade ao nosso comentário desta obra magnífica de Emanuel Swedenborg, Os Arcanos Celestes, né? Esse livro maravilhoso. E nós já falamos no vídeo anterior que ele é um comentário do primeiro capítulo de Gênesis, que fala da criação. No sentido da letra, aparentemente, fala da criação do universo, da criação dos minerais, dos vegetais, dos animais e do homem. Mas, na verdade, não está falando da criação do mundo, da criação do universo. Está falando da regeneração do homem. Nós vimos que essa regeneração ela tem 7 tempos, ela tem 7 momentos. E esses 7 momentos da regeneração estão subentendidos no sentido espiritual dos 7 dias da criação. Ou seja, os 7 dias da criação de que fala o capítulo 1 de Gênesis, onde se diz no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade são os 7 tempos e os 7 estágios, digamos assim, da regeneração do homem, que é, na verdade, a criação do homem. Enquanto o homem está sendo regenerado, ou seja, está nascendo de novo, está sendo gerado espiritualmente, né? É aquele novo nascimento de que fala Jesus, né? O novo nascimento da água e do Espírito, um nascimento espiritual do homem, em que ele se torna uma nova criatura, um novo ser, né? Então isso é a criação do homem, no sentido mais amplo e no sentido verdadeiro da palavra criar. Não que as outras coisas, que o cosmos, que o universo, as estrelas, o planeta Terra, não tenha sido criação. É criação. Mas no livro de Gênesis, o que está sendo tematizado é a regeneração do homem, né? Então, gente, é a regeneração do homem. Porque esse um dos temas capitais da religião. É que o homem seja conduzido e seja orientado e obtenha o conhecimento de que ele está ou poderá estar inserido nesse processo de regeneração. E nós vimos que esse primeiro momento, o primeiro dia da criação, em que se diz que a terra era vácua e vazia, né? No hebraico tohu vabohu, né? Vácua e vazia. Outra tradução, a tradução de João Ferreira de Almeida, fala que a terra era sem forma e vazia. Nós vimos que essa terra vácua e vazia é o estado de ignorância do homem. É o estado de ignorância em que se encontra o homem. E quando se diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, isso representa o primeiro movimento da misericórdia do Senhor, né? Dando os primeiros, digamos, chamando o homem, conclamando o homem. Isso acontece, né? Esse período de ignorância da terra sem forma e vazia é o período que vai da infância até o início, até antes um pouco do início desse processo de regeneração do homem. Esse processo de ignorância, esse estado de ignorância é chamado terra sem forma e vazia, né? E o homem, mas esse estado ele é muito importante, porque é nesse processo que o homem, é nessa fase que vai desde a infância, que o homem vai adquirindo as relíquias que vão se somando para que ele realmente, no momento certo, precise dessas relíquias. O que são essas relíquias? São as memórias das coisas que ele aprendeu sobre Deus, né, a partir da palavra, das verdades que ele auriu da palavra, da religião, das conversações. Então, essas verdades que o homem vai juntando no seu coração, elas ficam ali como um tesouro, uma relíquia, e elas vão ser usadas no momento certo. Que momento é esse? É o momento em que realmente esse processo de regeneração humana começa para valer no homem, né? Isso não sei exatamente quando que isso vai começar, ou já começou, ou se realmente já começou na vida de cada um.
Nós não podemos saber em qual estado, em qual estágio ou em qual tempo da regeneração nós estamos, em qual dia da criação, né? E eu já falei que essas coisas têm várias implicações. Já falei no vídeo anterior que a Terra não foi criada em 7 dias. Isso não está falando da criação do universo, tá? A Terra não tem 6.000 anos. Isso tudo advém de uma leitura extremamente literal das Escrituras. O que está sendo, o tema que está sendo, né, o que está sendo tematizado, digamos assim, no livro 1 de Gênesis, é, no sentido espiritual, a regeneração do homem, o novo nascimento espiritual do homem e, portanto, a criação do homem no sentido espiritual. É o momento em que ele vai verdadeiramente se tornar um ser, né, espiritual. É o momento em que o homem de natural se torna, né, espiritual e, posteriormente, né, poderá vir a se tornar celeste. Então, esse processo do Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas é o primeiro movimento da misericórdia. Mas isso ainda é o primeiro dia da criação. O segundo dia da criação, né, se diz assim: e disse Deus, haja luz, e foi feita a luz. Né? Então esse é o primeiro despertar do homem. Né? E diz assim o texto na letra, né? Haja luz e foi feita a luz. E viu Deus a luz, que era boa, e separou Deus entre a luz e entre as trevas. Né? Então, o que é essa separação entre a luz e as trevas? É um momento na vida do homem que, como eu já falei anteriormente, o homem faz a distinção entre o que é do homem e o que é de Deus. Né? É o momento em que o homem passa a fazer a distinção entre o que vem dele e o que vem do homem. E isso ele faz porque está sendo até mesmo impelido a fazê-lo, porque a necessidade o conduz a fazê-lo. Né? E o que é aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem? Primeiro, aquilo que vem de Deus. Naquele momento, o que vem de Deus são justamente aquelas relíquias que ficaram dentro dele. Né? Então, isso pode acontecer na vida do homem, dele ter frequentado igrejas, religiões, seja ela a religião que for, né? E ele aprendeu coisas sobre a espiritualidade, mas não deu muito valor, aquilo ficou gravado na memória dele, ele achou bacana, legal, mas aquilo, né, ficou só uma coisa de memória. Né? Mas no momento que sobrevém uma nova fase na vida dele, né, porque nós estamos passando por várias fases, nós estamos, né, a nossa consciência, o nosso ser está passando por uma série de revoluções e transmutações. Né? Então, quando acontece esse momento, que é chamado o segundo dia da criação, ou o segundo tempo da regeneração humana, essas relíquias vão ser fundamentais, elas vão estar ali no coração do homem e elas vão estar ensinando a ele, agora é que ele vai dar valor a elas, digamos assim. Né? E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então as coisas que são do homem aqui são chamadas noite, e as coisas que são de Deus, ou seja, as relíquias que estão no coração do homem, são chamadas dia. Né? Então as coisas que são de Deus é o dia e é a luz, portanto o dia. E o homem está fazendo essa distinção entre o que é dele, né, do homem, e o que é de Deus. Então, as que são do Senhor são chamadas na palavra relíquia, como eu já falei, e são principalmente as cognições da fé que o homem aprendeu desde a infância. Ficam encerradas e não se manifestam antes que o homem chegue a esse estado. Então, aqui ele está colocando dentro essas relíquias, está chamando de as cognições da fé. Né? O qual raramente existe hoje sem tentação. Então, quais são as coisas que acontecem, que arrastam o homem, que conduzem o homem, né, a esse estado, esse segundo momento da regeneração? São estados de tentação, são estados de angústia, são estados de tentação e angústia, e de tristeza, de infortúnio, né,
que fazem com que as coisas do corpo e do mundo, assim as que são do próprio, repousem e morram, né? Então, isso é importante que aconteça para que o próprio do homem, ou seja, o seu ego, o que a doutrina aqui está falando de próprio é o ego humano, né? Então, às vezes, a gente passa por várias tentações, a gente passa por vários infortúnios na nossa vida, a gente passa por momentos terríveis na nossa existência, né? E isso é para que o próprio do homem, o seu ego, né, repousem e morram, ou seja, as coisas que são do mundo. Olha só que coisa interessante, né? As coisas que são do mundo, as coisas que são do corpo e as coisas que são, né, do próprio. Isso, então, as tristezas, os estados de tristeza, infortúnio, tentação, estão intimamente associadas com esse estado de angústia. Ou seja, vamos colocar de outra forma, esse estado de angústia, tristeza e tentação tem a ver com justamente essas coisas que são do mundo, do corpo e do ego humano, do próprio, né? que repousam e morrem. Então, a vida vai e está amassando o homem, amassando o seu ego, né? O seu narcisismo, Isso é uma experiência extremamente dolorosa que a gente tem que passar, porque as coisas que são do próprio do homem, elas têm que morrer nesse processo. Por isso que esse processo é um estado extremamente doloroso. Então, se às vezes você está passando por alguma provação, por algum infortúnio, por alguma coisa que está causando tristeza, geralmente as coisas que causam tristeza são doença, é uma coisa do corpo, que está, de uma certa forma, afetando o seu corpo, né? Falta de dinheiro, né? A doutrina não está falando diretamente que são essas coisas, mas desemprego, às vezes um fracasso profissional, às vezes o fracasso nos estudos. Poxa, queira Deus que essas coisas não aconteçam para você. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos uma vida boa, uma vida de sucesso, uma vida de felicidade. Mas a felicidade, aí é que está, a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está na conjunção com o Senhor. A felicidade está em que a gente encontre Deus dentro de nós. Então, muitas das vezes é permitido que a pessoa passe por infortúnios, é permitido que a pessoa passe por momentos tristes na vida, é permitido que a pessoa passe por angústias, por tentações e até que quase chegue ao desespero, mas não que a pessoa vai ser abandonada. A pessoa nunca é abandonada pelo Senhor. Em momento algum, né, a pessoa é abandonada, muito embora a aparência seja de que ela, né, foi abandonada, né? E às vezes a gente fala, poxa, Deus me abandonou, né? Mas essas coisas todas são para aniquilar o próprio. Porque eu já falei anteriormente, né, que as coisas que são do corpo, as coisas que são do ego, do próprio, né, a palavra próprio vem do latim, porque a doutrina foi escrita, a doutrina celeste, revelada pela instrumentalidade de Emanuel Swedenborg, ela foi escrita em latim. Então, o próprio do homem é essa ilusão de que nós temos um eu, que existe independentemente de Deus, de um eu que tem uma vida em si, por si, para si, ou seja, que nós podemos iniciar o movimento, que nós não estamos ligados a outras pessoas. O próprio é a ilusão de que nós temos um eu que existe, né, independentemente de tudo. É mais ou menos parecido com a ideia budista, né? E até o próprio Buda fala que nós não temos um ego que existe do seu próprio lado. Isso é uma ilusão, isso é uma falácia dos sentidos. Mas nós acreditamos nessa ideia de que nós temos um próprio. E Buda vai falar que todo o sofrimento que nós passamos é justamente advindo, oriundo desta ilusão, desta falácia. Então Buda vai falar mesmo, né, fazendo um parênteses aqui, porque é parecido com o que os mestres lá do Oriente estão falando, né? E até que eles sabem o que estão falando. A doutrina vai dizer que eles sabem o que estão falando, né?
que muitas das vezes esse ego, essa ilusão, ela é muito forte. Bom, mas eu nem me lembro o que eu estava falando sobre o eu, né? Mas Buda vai falar, isso é a fonte de todo sofrimento. É essa ilusão de que nós temos um eu que existe do seu próprio lado. E aqui a doutrina está falando que todos esses infortúnios pelos quais passamos, né, é como se fosse a vida nos amassando, nos provando e nos mostrando que existe uma outra realidade. Gente, nós estamos encerrando esse vídeo agora e até o próximo, se assim Deus o permitir. Muito obrigado.